Fala pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Vamos chegando, vamos à atualização dos assuntos do Internacional. Chegando, porque aqui é o canal dos Colorados, tu tá aqui, tu tá vendo pela primeira vez? Sim, esse é o maior canal de Colorados aqui do YouTube e tu não tá inscrito ainda. Aí embaixo, só apertar o botãozinho, inscrever-se. Se tu vê toda hora que não tá inscrito, porra, cara, te inscreve no canal aqui, tá bom? Aqui é um canal pra gente dar força pro Internacional, chega de acompanhar o Sistema Azul e tal. Comigo, todo mundo aqui inscrito, e dá joinha agora, não espera pro final do vídeo, senão tu vai acabar esquecendo. Também é importante. Vem comigo porque chegou a hora do Top 5 e os principais assuntos do Inter. O primeiro, a gente já está começando a discutir, até o Cuesta falou sobre isso ontem, sobre Kudê como técnico do Internacional. E ontem eu falei aqui sobre movimentos característicos dos times do Kudê. Um deles, a ofensividade, marcação alta e tal. A outra eu quero tratar em especial agora é sobre a função dos volantes. O Kudê joga com dois homens de abertura do meio-campo que saem. O Kudê não tem volantes fixos, aquele cabeça de área antigo que fica no círculo central marcando. Então essa é uma tendência importante e a gente já tem que começar a pensar o que nós temos no grupo em relação a isso. Tem dois jogadores que inicialmente me vêm à cabeça e que me parece serem jogadores absolutamente adeptos a esse tipo de jogo. O Patrick e o Edenilson. O Patrick a gente não sabe se vai ficar. E depois eu vou falar sobre ele. E o Edenilson é um jogador que nós temos, teve até uma puta de uma proposta esse ano, mas renovou com o Inter, eu estou imaginando que ele vai ficar. É outro jogador importantíssimo dentro desse processo. São dois jogadores que têm sim. Eu até discuti muitas vezes com muita gente sobre eles serem volantes ou não. Eu acho que não são, acho que eles são meias. Meias que partem da abertura do meio-campo, mas são meias. Então são jogadores que dentro desse processo estariam adequados a essa ideia do Kudê. Nós temos outros jogadores no grupo, o Bruno Silva não sei se fica, tem o Galdesani que deve atuar, enfim, no ano que vem com uma prorrogação de contrato, é um jogador que também pode ter essa característica de saída, mas coloquem isso na cabeça de vocês. Nós não teremos jogadores fixos de abertura do meio campo, eles vão sair, se desprender, aparecer no meio e até na frente. E eu acho que nós temos jogadores característicos a isso. O segundo ponto é justamente o Patrick. Que eu não sei se continua, que é um jogador que recebeu críticas importantes em determinados momentos e eu acho um jogador fundamental para grupo. E para grupo não é para ser reserva, é para jogar. Quando tu fala para grupo, tem gente que pensa, é para ser reserva. Não. O Patrick já jogou no Internacional. Para quem não lembra, o Patrick assumiu a titularidade no Inter depois de uma tentativa fracassada de colocar Camilo e D'Alessandro juntos, lá no começo do ano passado. Durou 2 treinos e não deu certo. E aí entrou o Patrick pela extrema esquerda e o Patrick foi muito bem. O Patrick foi o melhor do Inter no primeiro semestre de 2018. Em determinado momento o Patrick veio para a abertura do meio campo, abertura pelo lado esquerdo, no tal do tripé, e também foi muito bem. Ele caiu de produção no segundo semestre do ano passado. Esse ano foi de algumas instabilidades, mas ele também teve bons momentos. Eu não vou esquecer, por exemplo, dos confrontos contra o Palmeiras na Copa do Brasil, que ele foi o melhor em campo nos 2 jogos. E decisivo nos 2 jogos. Eu acho o Patrick, por sua versatilidade, essa capacidade de ser um homem de abertura de meio que sai, um jogador importantíssimo. Talvez ele vá ser vendido. Deve ter uma proposta do Fenerbahçe. E se for vendido também, a gente sabe da necessidade do clube, mas eu não acho de forma alguma o Patrick um jogador descartável. Outro assunto, fator centroavante. Eu cito o Guerreiro porque é o nosso centroavante. E também entendo que quem tem um jogador como o Guerreiro acaba jogando e formatando um time em função de abastecer o centroavante. Nem sempre deu certo na temporada. Mas eu também acho que o Internacional, e isso vem antes do Guerreiro, é um time que joga em função do centroavante. Eu acho que nós precisamos ter alternativas mais significativas de jogo quando não se tem o centroavante. Eu já vi o Internacional jogar com a ausência de um centroavante desde a época do Damião, quando o Damião não podia jogar, e ficar alçando bola na área para ninguém. Então o Internacional precisa ter uma alternativa de jogo. No final de semana, por exemplo, nós vamos pegar o Corinthians sem centroavante, né? Vai ser o Sobis ou o Nico Lopes, que não são centroavantes. Então o Internacional precisa pensar, e eu acho que esse é um desafio do Kudê, de sim, ter um time que possa jogar em função do Guerreiro, que deve continuar no Internacional, mas ter alternativas importantes de jogo sem esse jogador. Mais um ponto. Eu estou torcendo para o Flamengo por vários motivos. Ontem, que jogaço Flamengo e Vasco. E que noite de Vanderlei Luxemburgo como técnico do Vasco, no 4-4. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando
do Flamengo ser campeão por 2 motivos, e eu estou torcendo muito por isso. Primeiro, porque o Flamengo é o time que melhor joga futebol nos últimos 10 anos no futebol brasileiro, pelo menos, ou 20 talvez. Então, merece ganhar. O Campeonato Brasileiro deve ganhar e tomara que vença o nosso rival no final de semana na Arena para encaminhar isso e ir tranquilo para o jogo da decisão da Libertadores da América. E estou torcendo para eles ganharem a Libertadores também porque eles merecem, mas porque abre uma vaga para a Libertadores. O Flamengo hoje é o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro e está ganhando uma vaga a Libertadores da América, né? Mas o Flamengo, se for campeão da Libertadores, desocupa essa vaga Libertadores da América e abre o G6 para G7. E aí facilita a vida, por exemplo, do Internacional que está nessa condição. Então, por todos os motivos do mundo, eu estou torcendo para o Flamengo neste momento. O Internacional entra em campo neste final de semana contra o Corinthians com necessidades importantes estabelecidas na tabela de classificação. O Inter joga contra o Corinthians para a manutenção da vaga que tem neste momento de um classificado a Libertadores da América. O Inter tem essa vaga neste momento e tomou no final de semana do próprio Corinthians. Então tu imagina a valorização que o Corinthians dá a esse jogo do final de semana. Imagina o que significa para eles, que vivem em instabilidade, que trocaram de treinador, e eles sabem que o confronto contra o Internacional é vital para a recuperação disso, por recuperarem essa condição e por enfraquecerem o Internacional. Então assim, o Corinthians não estar na Libertadores do ano que vem é tão grave para eles quanto é para nós. Então estejamos preparados para um jogo muito forte no final de semana, independente da nossa escalação, nós temos que ter noção disso e não podemos perder essa partida. Valeu, gente!